O som da chave girando na fechadura pelo lado de fora foi a sentença final. O clique metálico ecoando mais alto que a música animada que vazava pelas frestas. Meu próprio filho, Ricardo, com um sorriso que não alcançava seus olhos vazios, me guiou para dentro do antigo escritório do meu falecido marido, enquanto minha nora, Patrícia, ajustava o xale em meus ombros com uma delicadeza falsa e venenosa. A desculpa era a minha proteção, uma mentira doce para mascarar o fato de que minha presença era um incômodo na festa de noivado da minha neta, uma celebração que eu mesma ajudei a planejar e a financiar com o suor de uma vida inteira. Eles me viam como um bibelô frágil e empoeirado, algo que deveria ser guardado para não estragar a decoração impecável da vida perfeita que eles tentavam exibir para os convidados. A porta de carvalho maciço se fechou e o som da festa se tornou um murmúrio distante, abafado, deixando-me sozinha com o cheiro de mogno e dos livros que meu Afonso tanto amava. Antes de continuar esta história, comente de onde você está assistindo. Eu adoro saber até onde minha voz e a força de outras mulheres como nós conseguem chegar, pois saber que não estou sozinha me dá o impulso para seguir adiante e expor cada detalhe desta jornada. Nossa comunidade é um refúgio, um lugar onde nossas experiências se encontram e nos fortalecem mutuamente. Cada cidade, cada estado, cada país que se conecta a esta narrativa me lembra que a luta por dignidade é universal e que, juntas, nossa voz se torna um trovão impossível de ser ignorado. A sua presença aqui, mesmo que silenciosa, é um ato de solidariedade que atravessa telas e fronteiras. Por isso, me diga de onde você me ouve, para que eu possa sentir a sua energia e continuar a contar como transformei minhas lágrimas em uma arma que eles jamais esperariam que eu fosse capaz de empunhar. Juntas, vamos até o fim, pois a nossa história merece ser contada em todos os cantos do mundo. Sentei-me na poltrona de couro de Afonso, o material frio contra minha pele, um contraste gritante com a humilhação que queimava em meu peito como brasas vivas. O silêncio do escritório era ensurdecedor, preenchido apenas pelo tic-tac de um relógio de pêndulo na parede, cada segundo marcando mais um instante da minha exclusão. Olhei ao redor, para as prateleiras repletas de conhecimento, para os retratos de uma vida feliz que parecia pertencer a outra pessoa, a uma mulher forte e respeitada que eu mal reconhecia. Eu não era mais uma convidada de honra na minha própria casa. Eu havia sido rebaixada a um estorvo, uma velharia que precisava ser escondida para não manchar a imagem de sucesso e felicidade que meu filho e minha nora queriam projetar. Aquele cômodo, antes um santuário de memórias e amor, agora era a minha cela, e as grades invisíveis eram feitas da indiferença daqueles que eu mais amei e para quem dediquei cada um dos meus dias. Através da porta grossa, eu podia ouvir fragmentos da celebração que acontecia no salão principal, o coração pulsante da minha própria casa. Eu ouvia o tilintar dos copos de cristal, as risadas despreocupadas dos convidados e a melodia suave de uma valsa que eu mesma havia escolhido para a minha neta, a menina que ajudei a criar. Cada nota musical era uma punhalada, um lembrete cruel do meu sacrifício sendo pisoteado. Eu havia vendido um pequeno terreno, uma herança dos meus pais, para garantir que ela tivesse a festa dos seus sonhos, o vestido perfeito, o buffet mais requintado. Entreguei minhas economias com o coração cheio de alegria, imaginando seu sorriso, e como recompensa, recebi uma porta trancada. Eles brindavam ao futuro, um futuro construído sobre os alicerces que eu ergui com minhas próprias mãos, enquanto me deixavam para apodrecer no passado, trancafiada com as memórias de um tempo em que eu era valorizada. Onde foi que tudo mudou? A pergunta ecoava na minha mente, misturando-se ao som distante da festa. Por que eu permiti que as coisas chegassem a esse ponto de desrespeito absoluto? Lembrei-me de todas as vezes que engoli em seco os comentários ácidos de Patrícia sobre minhas roupas, minha comida ou minhas opiniões, sempre em nome de manter a paz. Lembrei-me das inúmeras ocasiões em que Ricardo ignorou minhas ligações ou desmarcou nossos almoços porque a esposa tinha outros planos, mais importantes, mais sofisticados. Eu cedi, perdoei e silenciei minha própria dor, acreditando que o amor de uma mãe deveria ser incondicional,
um oceano de paciência e sacrifício. Agora, sentada nesta prisão de luxo, eu percebia a amarga verdade. A paz que eu tanto me esforcei para manter era uma farsa, uma paz unilateral que só existia para eles, à custa da minha dignidade e da minha felicidade. Eu não estava preservando uma família, estava apenas adiando o inevitável colapso. De repente, a voz de Patrícia, estridente e clara por um breve momento em que alguém deve ter aberto a porta do salão, cortou o ar e chegou até mim como um chicote. A velha finalmente sossegou no canto dela. Agora podemos curtir a festa de verdade, sem nos preocupar com ela passando vergonha ou contando aquelas histórias repetitivas de antigamente. Cada palavra foi uma faca de gelo cravada em meu coração, precisa e letal. Velha, vergonha, repetitiva. Eram essas as medalhas que eu recebia por uma vida inteira de dedicação incondicional, de noites em claro, de preocupações e de amor. Meu valor havia sido reduzido a um conjunto de adjetivos pejorativos, a um fardo que eles eram obrigados a carregar. A crueldade em sua voz não era casual. Era deliberada, um reflexo do desprezo que ela nutria por mim há anos, um desprezo que agora ela se sentia livre para expressar em voz alta, acreditando que eu não podia ouvir. O pior de tudo não foram as palavras dela, mas o silêncio que se seguiu. O silêncio do meu filho, Ricardo. Ele não disse absolutamente nada para me defender. Nem uma única palavra para contestar a crueldade da esposa, nem um murmúrio de desaprovação. Seu silêncio foi a maior de todas as traições, um consentimento tácito que validava cada insulto, cada gota de veneno destilada por Patrícia. Onde foi que eu errei como mãe para criar um homem tão fraco, tão destituído de caráter, a ponto de permitir que a mulher que o colocou no mundo fosse tratada como lixo? Ele era um espectador passivo da minha humilhação, um cúmplice covarde. Naquele instante, a imagem do meu menino, do garoto que eu ensinei a ser justo e a respeitar os mais velhos, se desfez completamente, substituída pela figura de um estranho, um homem que eu não reconhecia mais, manipulado e moldado pela ganância e pela arrogância da mulher que ele escolheu. As lágrimas que eu segurava com tanta força finalmente romperam as barreiras, escorrendo quentes e silenciosas pelo meu rosto. No entanto, não eram apenas lágrimas de dor ou de tristeza. Havia algo mais nelas, uma corrente subterrânea de fúria que eu não sentia há décadas, uma raiva primordial que estava adormecida sob camadas de resignação e paciência. Era a fúria da leoa defendendo seu território, a ira da matriarca cuja autoridade foi usurpada. Essa sensação me reconectou com a mulher que eu era antes de me tornar apenas a mãe de Ricardo, ou a sogra de Patrícia. Eu era Marlene, uma mulher que enfrentou perdas, que construiu um lar, que administrou crises e que sempre foi a rocha de Afonso. Eu havia me esquecido da minha própria força, permitindo que eles me definissem por minha idade e minha suposta fragilidade. Mas aquela chama, que eu pensei estar extinta, começava a arder novamente, mais forte e mais perigosa do que nunca. Meu olhar percorreu o escritório e pousou em um retrato do meu marido na mesa, seu sorriso gentil parecendo me encorajar. Afonso nunca teria permitido isso. Ele sempre me viu como sua igual, sua fortaleza, a estrategista silenciosa por trás de cada uma de suas vitórias. Ele conhecia a inteligência e a determinação que se escondiam sob minha aparência serena. E eu, em meu luto e em minha tentativa de manter a família unida, havia me esquecido de como ser essa mulher. A música lá fora ficou mais alta, celebrando um noivado que agora me parecia uma farsa, uma felicidade construída sobre a minha invisibilidade e o meu dinheiro. Eles brindavam ao futuro enquanto me trancavam no passado. Mas eles se enganaram. Eles não me trancaram com o passado. Eles me trancaram com o legado de Afonso, com seus segredos e suas ferramentas. Eles não podiam imaginar o que eu guardava em silêncio, o conhecimento que só eu possuía. Levantei-me da poltrona, o couro estalando no silêncio do cômodo. Enxuguei o rosto com as costas da mão, não com delicadeza, mas com uma firmeza que selava uma promessa a mim mesma. A tristeza estava se transformando em outra coisa, algo mais frio, mais afiado, uma clareza cortante que limpava a névoa da mágoa.
Eles não me viam como uma ameaça. Para eles, eu era apenas um móvel antigo, algo para ser contornado, ignorado ou escondido quando as visitas importantes chegassem. Mal sabiam eles que a madeira de lei, por mais velha que seja, é a mais densa, a mais resistente, e quando quebra, solta farpas que podem ferir profundamente. Eles me subestimaram, me descartaram e cometeram o erro fatal de me dar tempo e um motivo para pensar. O som da festa já não me machucava, agora soava como a trilha sonora da queda deles. Naquele momento, decidi que o jogo havia mudado. A humilhação era o combustível que minha alma precisava para reacender uma chama que eu pensava estar extinta há muito tempo. A porta de carvalho maciço, que antes representava minha prisão, havia se transformado em um santuário de guerra, um casulo onde a mulher frágil e resignada morreria para dar lugar à matriarca que eles jamais deveriam ter subestimado. Minha mente, antes nublada pela névoa da mágoa e da confusão, agora operava com uma precisão cirúrgica, cada pensamento uma peça se encaixando em um tabuleiro de xadrez que só eu podia ver. O som abafado da festa lá fora não era mais uma tortura, mas sim um cronômetro, marcando o tempo que me restava para organizar minhas defesas e preparar o ataque mais devastador de suas vidas. A dor não havia desaparecido. Ela apenas se metamorfoseou em força, em uma clareza fria e cortante que me mostrava o caminho a seguir. O primeiro passo era encontrar uma saída, não apenas daquele quarto, mas daquela vida de submissão silenciosa que eu havia aceitado em nome de uma paz familiar ilusória. Lembrei-me de algo que meu Afonso sempre dizia com um brilho travesso nos olhos. Nesta casa, Marlene, cada problema tem uma chave escondida. Basta saber onde procurar. Ele não era apenas um homem de negócios. Era um homem de segredos, de planos de contingência, sempre 3 passos à frente de qualquer adversidade. Meus olhos percorreram a imponente estante de livros que cobria uma parede inteira, um testamento de sua sabedoria. Fui até ela, passando os dedos pela lombada de couro de uma antiga edição de O Conde de Monte Cristo, o romance de vingança favorito dele. Exatamente como eu suspeitava, um pequeno botão, disfarçado como um detalhe ornamental, cedeu sob a minha pressão. Um clique quase inaudível ecoou no silêncio, e uma pequena seção da estante se moveu para dentro, revelando a face metálica e fria de um cofre embutido na parede de alvenaria. Um sorriso discreto, o primeiro em muitas horas, tocou meus lábios. Eu sabia a combinação de cor, pois Afonso a escolhera por seu simbolismo, a data do nosso casamento, o dia em que nossa parceria começou. Girei o disco com mãos firmes e precisas, os números alinhando-se com uma facilidade que parecia predestinada. O clique suave da porta do cofre se abrindo não foi apenas um som mecânico, soou para mim como o primeiro acorde de uma sinfonia de vingança, uma melodia que estava prestes a ser tocada no salão principal, para uma plateia que não esperava por aquele espetáculo. Mal sabiam eles o que eu estava prestes a revelar. Dentro do cofre, não havia joias cintilantes ou grandes maços de dinheiro, como Patrícia certamente sonharia em encontrar. Havia algo infinitamente mais valioso, mais poderoso: documentos. Uma pasta de couro escuro, impecavelmente conservada, com meu nome, Marlene Diniz, gravado em discretas letras douradas na capa. Meu coração, que antes batia lento e pesado pela dor, agora acelerava com a adrenalina da descoberta, com a antecipação de uma batalha que eu finalmente tinha chances de vencer. Coloquei a pasta sobre a mesa de mogno, a mesma mesa onde meu marido assinara os contratos que construíram nosso império, e a abri com um cuidado reverente. O cheiro de papel antigo e tinta preencheu o ar, o aroma da justiça que estava por vir. Eles não podiam imaginar o que eu guardava em silêncio. O primeiro documento que meus olhos encontraram fez meu fôlego parar por um instante. Era uma procuração, redigida e autenticada meses antes da morte de Afonso, um documento que me concedia controle total e absoluto sobre todos os ativos da família, incluindo a casa, as ações da empresa e as contas de investimento. No entanto, havia uma cláusula específica,
uma condição de ativação que demonstrava a genialidade e a desconfiança do meu marido. O documento só teria validade legal sob condições comprovadas de incapacidade ou má-fé do herdeiro direto, nosso filho Ricardo. Afonso havia previsto a ganância de nossa nora e a fraqueza de nosso filho. Ele não me deixou desamparada. Ele me deixou um arsenal, uma arma legal que esperava pacientemente pelo momento certo para ser disparada. Junto à procuração, havia uma série de extratos bancários e relatórios financeiros detalhados, compilados por um investigador particular que Afonso havia contratado em segredo. As provas eram meticulosas e irrefutáveis, um dossiê completo sobre a traição que acontecia debaixo do meu nariz. Havia registros de uma conta secreta que Patrícia mantinha nas Ilhas Cayman, para a qual ela desviava dinheiro da empresa há mais de 2 anos, usando faturas falsas e contratos superfaturados. As datas, os valores, os números das transferências, tudo estava ali, em preto e branco. Meu marido sabia de tudo, e em vez de causar um escândalo que poderia destruir a família, ele preferiu me dar as ferramentas para que eu mesma pudesse lutar, no meu tempo e nos meus termos. Aquele homem me conhecia melhor do que ninguém. A festa lá fora, com sua música alegre e suas risadas falsas, era o palco perfeito para o que eu planejava fazer. Eles queriam um espetáculo de felicidade e prosperidade para impressionar os amigos, pois eles teriam um espetáculo inesquecível, mas de um gênero completamente diferente. Peguei meu celular, um modelo simples que eles achavam que eu mal sabia usar para fazer ligações, e disquei um número que não usava há muito tempo, um contato guardado sob um nome discreto. Era o número do Dr. Aragão, o advogado mais antigo e leal de nossa família, um homem cuja integridade era tão sólida quanto o carvalho daquela porta. Ele atendeu no segundo toque, sua voz grave e familiar soando como um porto seguro em meio à tempestade. Falei em um tom baixo, mais firme, sem deixar espaço para dúvidas ou hesitações. Dr. Aragão, sou eu, Marlene. Preciso do senhor aqui em casa em exatamente 40 minutos. Traga os originais da pasta que Afonso deixou sob sua guarda há 3 anos. O código é Justiça Cega. Essa era a senha que meu marido e eu havíamos combinado para uma emergência extrema, uma palavra de segurança que significava que todas as defesas deveriam ser acionadas imediatamente. Era um sinal de que a confiança havia sido irremediavelmente quebrada e que a guerra havia sido declarada. Eu não estava apenas pedindo ajuda, estava ativando o último e mais poderoso plano de contingência do meu falecido marido, um plano do qual eu era a peça central. Houve um breve silêncio do outro lado da linha, um momento em que pude ouvir o peso daquelas palavras sendo absorvido. Então, a voz de Dr. Aragão retornou, desprovida de surpresa, mas carregada de uma determinação sombria e resoluta. Estarei aí, Dona Marlene. A justiça nunca é cega quando se trata de proteger o legado da nossa família. Ele não fez perguntas, não pediu explicações. Ele entendeu imediatamente a gravidade da situação. A lealdade dele não era ao cargo ou ao dinheiro, mas à memória de Afonso e aos princípios que eles compartilhavam. Saber que eu não estava sozinha, que teria ao meu lado um aliado tão poderoso e fiel, solidificou a minha resolução e transformou meu medo em uma frieza calculista. Desliguei o telefone e me olhei no vidro escuro da estante de livros, que refletia minha imagem como um espelho sombrio. A mulher que me encarava de volta não era uma vítima frágil e chorosa. Seus olhos, embora marcados pela dor recente, brilhavam com uma determinação de aço, uma inteligência afiada que havia sido despertada de sua longa dormência. A postura, antes curvada pelo peso da tristeza e da resignação, agora era ereta, imponente. Eu não era mais a velhinha que eles escondiam para não passar vergonha. Eu era a rainha daquele castelo, temporariamente exilada em seus próprios domínios, mas prestes a retomar o trono de forma espetacular e definitiva. Eles haviam cometido o erro de me trancar no centro de poder da casa. Comecei a organizar os papéis sobre a mesa de mogno, dispondo-os em uma ordem lógica e impactante. A procuração, os extratos bancários, os relatórios do investigador. Cada folha era uma bala na câmara da minha arma.
Em minha mente, eu já ensaiava o discurso, escolhendo cada palavra não para ferir por impulso, mas para cortar com a precisão de um bisturi, para expor a verdade de forma inegável, para desmantelar a farsa que eles construíram com tanto cuidado. Eu não gritaria, não choraria, não lhes daria a satisfação de me ver descontrolada. Minha vingança seria servida com a elegância fria de uma sentença judicial, pronunciada diante de uma audiência de seus próprios amigos e cúmplices sociais. Eu não precisava mais arrombar a porta ou gritar por socorro. Eu sairia daquele escritório pela porta da frente, no meu tempo e sob os meus termos, não como uma prisioneira libertada, mas como a verdadeira dona da casa, a detentora do poder que eles pensavam possuir. A chave que Ricardo usou para me trancar era insignificante comparada às chaves do reino que eu agora segurava em minhas mãos. O som da valsa que chegava do salão era a trilha sonora perfeita para a calmaria antes da tempestade. Eles dançavam, alheios, no convés de um navio que já estava afundando, e eu era o iceberg que esperava silenciosamente nas sombras, pronta para o impacto. A festa do lado de fora estava prestes a ter uma convidada de honra que eles não esperavam e que jamais esqueceriam. E essa convidada, a matriarca que eles tentaram apagar da própria celebração, trazia consigo o mais indigesto de todos os presentes, a verdade nua e crua, embrulhada em provas irrefutáveis. A cada minuto que passava, minha confiança crescia, alimentada pela certeza de que o legado de Afonso e a minha própria dignidade seriam honrados naquela noite. A porta fechada não era o fim da minha história, era o começo do fim da deles. E eu mal podia esperar para ver a expressão em seus rostos quando a cortina finalmente caísse sobre sua pequena farsa. O relógio de pêndulo na parede marcou a hora com suas batidas graves e solenes, como um juiz anunciando o início de um julgamento. Respirei fundo, sentindo o ar frio do escritório encher meus pulmões, limpando os últimos vestígios de hesitação. Eu estava pronta. A mulher que eles humilharam estava morta e enterrada naquele cômodo. A mulher que sairia por aquela porta seria Marlene Diniz em sua forma mais pura e poderosa, uma força da natureza que eles mesmos haviam despertado com sua crueldade e ganância. O tempo de chorar havia acabado. Agora, era tempo de agir, de restaurar a ordem e de mostrar a todos quem realmente mandava naquela casa e naquela família. Aquele escritório, que por uma hora pareceu uma cela, agora era meu palco de preparação, minha fortaleza. As paredes forradas de livros não eram mais testemunhas silenciosas da minha solidão, mas sim um conselho de sábios me encorajando, me lembrando de todo o conhecimento e da força que eu acumulara ao longo de uma vida inteira. Eles me subestimaram por me verem como uma relíquia do passado, mas se esqueceram de que o passado é a fundação sobre a qual o presente é construído. E a fundação que eu e Afonso construímos era sólida como rocha, enquanto a casa de cartas deles estava prestes a desmoronar com um único sopro de verdade. A espera estava quase no fim. 40 minutos se passaram com a precisão de um relógio suíço, cada segundo me fortalecendo na quietude do escritório. Então, um som cortou a melodia da festa como uma lâmina. A campainha. Não era um toque casual, mas sim um chamado formal, insistente, que fez a música vacilar e parar por completo. O silêncio repentino no salão principal foi mais ensurdecedor do que qualquer canção, um vácuo preenchido instantaneamente por uma tensão que eu podia sentir através da madeira da porta. Ouvi a voz de Patrícia, tingida de irritação pela interrupção inoportuna em seu momento de glória. Quem ousa interromper nossa celebração? Ela deve ter pensado. A resposta veio em seguida, grave e ressonante, uma voz que era a personificação da lei e da ordem, a voz do Dr. Aragão. O primeiro movimento no meu tabuleiro de xadrez acabara de ser executado, e o rei e a rainha adversários nem sequer sabiam que o jogo havia começado. A voz do meu advogado ecoou pelo corredor com uma autoridade que não admitia contestação, cada sílaba carregada com o peso de décadas de lealdade à minha família. Boa noite. Vim a pedido expresso da minha cliente, a senhora Marlene Diniz, e exijo vê-la imediatamente.
Ouvi os passos apressados de Ricardo, seguidos pela risada nervosa e artificial de Patrícia, tentando disfarçar o pânico crescente. Doutor, que surpresa agradável. A mamãe está descansando um pouco. Não se sentiu muito bem com toda a agitação. Uma mentira tão descarada, tão mal construída, dita com a confiança de quem se acostumou a ter suas palavras aceitas como verdade absoluta. Eles realmente acreditavam que poderiam controlar a situação com sorrisos falsos e desculpas esfarrapadas, subestimando não apenas a mim, mas também a integridade do homem que estava à sua porta. Um homem que conhecia a verdade muito antes de eu precisar pronunciá-la. Eu não perguntei se ela está descansando. Eu disse que exijo vê-la. A resposta do Dr. Aragão foi um bloco de granito, impassível e irremovível. Ou a senhora prefere que eu retorne com uma ordem judicial e 2 oficiais de polícia por suspeita de cárcere privado? O blefe, se é que era um, foi perfeito. A menção de policiais e de um crime tão grave em meio à sua festa impecável foi o suficiente para quebrar a fachada de Patrícia. O pânico em sua voz, agora inconfundível, foi a mais doce das melodias para os meus ouvidos. Ouvi o som metálico da chave na fechadura, desta vez girando com uma pressa desajeitada e uma hesitação que denunciava seu medo. A porta se abriu, revelando seus rostos pálidos e chocados. Eu estava de pé, no centro do escritório, com a pasta de couro em minhas mãos. Não havia lágrimas em meu rosto, apenas uma serenidade gélida que prometia uma tempestade. Passei por eles como se fossem meros obstáculos no meu caminho, sem lhes dirigir um único olhar, sem lhes conceder a dignidade de um confronto direto naquele corredor. Meu destino era o centro da sala de estar, o coração da celebração, onde todos os convidados me encaravam com uma mistura de confusão, curiosidade e pena. O Dr. Aragão, com sua postura imponente, postou-se silenciosamente ao meu lado, não como um protetor, mas como um executor. A sala inteira prendeu a respiração. Os sorrisos haviam desaparecido dos rostos. Os copos de champanhe estavam paralisados a meio caminho dos lábios. Eu não era mais a velhinha frágil que eles haviam escondido. Eu era o centro do universo deles naquele momento, a força gravitacional que havia paralisado todos os planetas em suas órbitas. Eles queriam um espetáculo, e eu estava prestes a entregar a performance de uma vida inteira. Boa noite a todos, comecei. E minha voz, que eles estavam acostumados a ouvir em tons suaves e conciliadores, soou clara, forte e inabalável, preenchendo cada canto do silêncio pesado. Peço sinceras desculpas por interromper esta bela celebração, mas há um assunto familiar de extrema urgência que, infelizmente, precisa ser resolvido na presença de testemunhas. Publicamente. Enfatizei a última palavra, deixando-a pairar no ar como uma sentença. Olhei diretamente para Ricardo e Patrícia, cujos rostos passavam do choque para a fúria. Eles haviam me trancado para evitar uma cena, para me esconder de seus amigos importantes. A ironia era deliciosa. Eu agora faria deles o centro de uma cena muito maior e mais humilhante do que qualquer coisa que eles poderiam ter imaginado. O palco era deles, mas o roteiro, a partir daquele instante, era inteiramente meu. Patrícia, recuperando-se parcialmente do choque, tentou intervir, sua voz um guincho agudo de desespero disfarçado de preocupação. Mamãe? O que é isso? A senhora está confundindo as coisas. Deve ser a emoção da festa. Ela ainda tentava me pintar como uma idosa senil e confusa, sua última e patética linha de defesa. Mas sua máscara de nora dedicada estava rachando, revelando o monstro ganancioso por baixo. Pelo contrário, Patrícia, respondi, meu tom tão frio que poderia congelar o champanhe em suas taças. Pela primeira vez em muitos e muitos anos, eu vejo tudo com uma clareza absoluta, uma clareza que devo agradecer a vocês dois. Vocês estão celebrando um noivado, um futuro, eu presumo, financiado pela generosidade e pelo trabalho árduo desta família, um legado que vocês parecem ter esquecido como honrar. Com um gesto deliberado, coloquei a pasta de couro sobre a mesa de centro, o som abafado do material sobre a madeira, marcando o início do julgamento.
Abria lentamente, saboreando o pânico crescente nos olhos da minha nora. O que a maioria de vocês não sabe, continuei, dirigindo-me aos convidados, é que enquanto brindavam a felicidade do jovem casal, minha querida nora aqui tem há bastante tempo brindado a si mesma, com o dinheiro da nossa empresa, com o futuro da minha neta. O silêncio na sala se aprofundou, tornando-se quase sufocante. Podia-se ouvir o som de alguém engolindo em seco, o tilintar nervoso de um anel contra um copo de cristal. A atenção de todos estava cravada nos documentos que eu começava a retirar da pasta. Cada folha de papel, uma arma apontada para o coração da farsa que eles haviam construído. Retirei a primeira folha e a segurei para que todos pudessem ver, embora a distância impedisse a leitura. Este, caros amigos, é um extrato bancário de uma conta secreta mantida por Patrícia em um paraíso fiscal. O saldo, como podem imaginar, é bastante saudável. Um murmúrio chocado e coletivo percorreu a sala, um som sibilante de incredulidade e escândalo. Nos últimos 2 anos, Patrícia desviou sistematicamente fundos que deveriam ter sido investidos na empresa, fundos que pertenciam ao legado que meu marido construiu. Está tudo aqui, documentado pelo investigador particular que Afonso, em sua infinita sabedoria, contratou antes de falecer. Datas, valores, números de transferências, cópias de faturas fraudulentas. O castelo de cartas de Patrícia começou a desmoronar, e o vento da verdade soprava forte demais para que ela pudesse segurar as peças. Ricardo, pálido como um fantasma, finalmente encontrou sua voz, embora ela fosse fraca e trêmula. Mãe, isso é um completo absurdo. É alguma armação. Patrícia jamais faria uma coisa dessas. Eu a conheço. Sua negação era tão patética, tão previsível. Ele não estava defendendo a esposa por amor, mas sim defendendo a si mesmo da terrível verdade de que ele havia sido um tolo, um peão manipulado com uma facilidade vergonhosa. Ele olhava para a esposa, buscando uma confirmação, uma negação convincente, mas o rosto de Patrícia era uma máscara de pânico puro, seus olhos dardejando pela sala em busca de uma rota de fuga que não existia. A lealdade cega dele, que um dia me magoou, agora era apenas um espetáculo lamentável para todos os seus amigos testemunharem, a prova final de sua fraqueza de caráter. Ah, Ricardo! Sua fé inabalável em quem não merece é quase comovente, se não fosse tão trágica, disse eu, meu tom desprovido de qualquer calor maternal, substituído por um aço cortante. Mas os fatos, meu filho, ao contrário da sua lealdade, não são cegos, e os fatos mais importantes ainda estão por vir. Foi então que retirei o segundo documento, a peça central do meu ataque, a arma que meu marido havia forjado para mim do além-túmulo. Entreguei o documento ao Dr. Aragão, que o pegou com uma solenidade que impunha respeito. Aquele pedaço de papel era mais do que um documento legal. Era a materialização da previdência de Afonso, seu último ato de proteção para comigo e para com o império que construímos juntos. Eles pensaram que a morte dele os havia libertado, mas mal sabiam que ele ainda estava cuidando de mim. Esta, anunciei para a plateia atônita, é uma procuração geral, ampla e irrestrita, redigida e autenticada pelo meu falecido marido. Ela me concede controle total e absoluto sobre todos os bens, ativos e negócios da família Diniz. E para a infelicidade de alguns, ela continha uma cláusula de ativação muito específica. Seria validada legalmente sob condições comprovadas de má-fé ou má administração do herdeiro direto. Administrador que, no caso, era você, Ricardo, mas que, como todos podemos ver agora, era claramente um fantoche nas mãos de sua esposa. O queixo de Ricardo caiu. Patrícia soltou um som estrangulado, uma mistura de soluço e raiva. A realidade da situação finalmente os atingiu com a força de um trem de carga, e não havia para onde correr. O poder que eles tanto cobiçavam e pelo qual me humilharam nunca esteve verdadeiramente em suas mãos. É mentira! Essa velha está completamente senil, está inventando tudo isso para se vingar porque não gosta de mim. O grito de Patrícia foi agudo e desesperado, a última cartada de uma jogadora que já havia perdido o jogo.
Ela apontou um dedo trêmulo em minha direção, seu rosto contorcido em uma máscara de ódio. Mas suas acusações soaram vazias, patéticas, diante da calma e da organização das minhas provas. Ninguém na sala parecia convencido por seu teatro. Em vez de gerar simpatia, seu ataque apenas cimentou a imagem de uma mulher descontrolada e culpada, tentando se salvar da única maneira que conhecia, atacando e diminuindo os outros. Foi o prego final em seu próprio caixão social, e ela mesma o martelou com fúria. O Dr. Aragão, sem alterar sua expressão calma e profissional, deu um passo à frente. Os documentos são perfeitamente autênticos e, a meu pedido, já foram validados em caráter de urgência no cartório de plantão esta noite. A cláusula de má-fé foi inegavelmente ativada pelos extratos que a senhora Marlene apresentou. Portanto, a partir deste exato momento, a única e legítima administradora de todo o patrimônio da família Diniz é a senhora Marlene Diniz. Sua voz era a do juiz proferindo a sentença final. Não havia mais espaço para debate, para negação ou para apelações. A transferência de poder foi instantânea, brutal e, o mais importante, pública. O império que Patrícia e Ricardo pensavam ter herdado lhes foi arrancado das mãos diante da mesma plateia que eles haviam convidado para celebrar sua suposta vitória. O silêncio na sala era pesado como uma lápide, quebrado apenas pela respiração ofegante de Patrícia. Os rostos dos convidados, antes cheios de alegria festiva, eram agora um mar de expressões que variavam entre o choque, a pena e um desprezo mal disfarçado. Mas o desprezo não era mais para a velhinha que contava histórias repetitivas. Era para eles, o casal ganancioso cuja máscara de perfeição havia sido arrancada de forma tão espetacular. Patrícia estava encurralada, não por uma porta de madeira, mas por uma centena de olhares julgadores que a dissecavam. Sua verdadeira prisão era a sua própria ganância, agora exposta para o mundo inteiro ver, uma mancha indelével em sua reputação que jamais seria apagada. Eles queriam brilhar, mas acabaram incinerados pela luz da verdade. Com a calma de quem acaba de vencer uma guerra longa e dolorosa, olhei para os restos do que um dia foi minha família e proferi as palavras finais. A festa acabou. Minha voz não estava alta, mas ecoou pelo salão com a finalidade de um decreto real. Não era um pedido, era uma ordem. Era a restauração da minha autoridade, do meu lugar como matriarca desta casa e desta família. Era o som da minha dignidade sendo retomada, não com gritos ou lágrimas, mas com uma calma assertiva que os aterrorizou mais do que qualquer explosão de raiva. Eles haviam me empurrado para fora da minha própria celebração, e agora eu os estava expulsando do meu mundo, para sempre. O jogo havia terminado, e eu era a única jogadora que restava de pé no tabuleiro. Os convidados começaram a se dispersar como formigas, cujo ninho havia sido pisoteado, em um silêncio constrangedor e apressado, que era o oposto da alegria ruidosa de minutos antes. Ninguém ousou olhar em minha direção, muito menos se despedir de Ricardo ou Patrícia. Seus olhares fugidios eram uma mistura de pena, constrangimento e, em alguns casos, um respeito recém-descoberto por mim. Eles saíram deixando para trás taças de champanhe pela metade, canapés intocados e, o mais importante, a reputação de meus algozes em frangalhos. Em questão de minutos, a casa, que antes pulsava com música e conversas, foi engolida por um silêncio profundo e absoluto. O ar, antes pesado com o perfume caro de Patrícia, agora cheirava a fracasso e a justiça. O palco que eles montaram para a sua glória se transformou no cenário de sua ruína eterna, e eu era a única espectadora que restava para apreciar o fim do espetáculo. Patrícia, com o rosto manchado de rímel e contorcido por um ódio impotente, finalmente quebrou o silêncio. Você não pode fazer isso conosco. Você vai destruir esta família, sua velha, egoísta e amarga. Suas palavras eram como as últimas brasas de uma fogueira que se apaga, tentando queimar, mas sem força para causar dano. Eu a encarei sem piscar, minha calma sendo a arma mais cruel contra seu descontrole. Eu não destruí nada, Patrícia. Eu apenas acendi a luz para que todos pudessem ver a podridão que você mesma cultivou no escuro. A família que você conhecia, baseada em mentiras e na minha submissão, essa sim,
Acabou hoje. Doutor Aragão já tem instruções claras. Você será formalmente notificada para desocupar esta casa em 48 horas. Seus cartões de crédito e acesso a qualquer bem da família foram revogados neste exato instante. Você está por sua conta. Ricardo, finalmente se desvencilhando do choque, deu um passo à frente, sua voz um sussurro patético. Mãe, por favor, pense na nossa neta, pense em mim. Onde vamos morar? Como vamos viver? Ele ainda tentava apelar para um instinto maternal que ele mesmo havia ajudado a sufocar com sua indiferença e covardia. Olhei para o homem que um dia foi meu menino e não senti nada além de uma decepção fria e profunda. Você deveria ter pensado na sua filha quando permitiu que sua esposa desviasse o dinheiro que garantiria o futuro dela. Deveria ter pensado em mim quando me trancou naquele escritório para não estragar sua festa. Você fez suas escolhas, Ricardo. Agora, viva com as consequências delas. A partir de hoje, você receberá uma pensão modesta, o suficiente para não passar fome, mas insuficiente para sustentar os luxos de sua esposa. O resto, vocês terão que conquistar com seu próprio suor, algo que aparentemente desconhecem. Doutor Aragão, com a discrição de um diplomata e a firmeza de um general, indicou a porta da frente. O tempo de vocês nesta casa terminou. Ele não precisou levantar a voz. Sua presença e suas palavras eram a personificação da minha vontade, a execução final da minha sentença. Patrícia lançou-me um último olhar carregado de um veneno que não me atingia mais e saiu batendo os pés, arrastando Ricardo, que a seguia como um cão de colo, sem vontade própria, sem dignidade. Ouvi o som da porta da frente se fechando com um clique definitivo. Aquele som, que horas antes havia selado a minha prisão, agora era a melodia da minha libertação, o eco final que os bania da minha vida e do meu lar para sempre. A casa era minha novamente, em todos os sentidos da palavra. O ar parecia mais leve, mais puro. Sozinha na vasta sala de estar, em meio aos destroços de uma celebração fracassada, senti uma calma profunda se instalar em meu peito. Não havia euforia, não havia o prazer vulgar da vingança. Havia apenas uma paz imensa, a sensação de um peso que eu carregava nos ombros há anos, a armadura da paciência e da resignação, finalmente se desfazendo em pó. Caminhei lentamente pela sala, não como uma inspetora, mas como uma rainha retomando seu castelo. Peguei uma taça abandonada sobre o piano e a levei para a cozinha. Comecei a arrumar a desordem, não por obrigação, mas como um ritual. Cada guardanapo dobrado, cada prato empilhado, era um ato simbólico de colocar minha vida, minha casa e minha alma de volta no lugar. Eu não estava limpando os restos de uma festa. Estava purificando meu espaço de toda a toxicidade que permiti que se acumulasse. Fui até o escritório, o lugar da minha humilhação, e abri a janela, deixando o ar fresco da noite entrar e levar embora o cheiro de confinamento e lágrimas. Olhei para o retrato de Afonso sobre a mesa, seu sorriso parecendo mais brilhante, mais orgulhoso. Ele não me deixou apenas riqueza. Ele me deixou a ferramenta mais importante de todas, a confiança na minha própria força. Ele sabia que a mulher com quem ele construiu um império ainda vivia dentro de mim, adormecida sob camadas de luto e da falsa necessidade de manter uma paz que só me diminuía. Naquela noite, eu não apenas honrei seu legado financeiro, mas também honrei a parceria que tivemos, provando que a leoa que ele tanto admirava nunca havia realmente partido, apenas descansava, esperando o momento certo para rugir e proteger seu território. Meu olhar se perdeu no jardim sob a luz da lua, e pela primeira vez em muito tempo, pensei no meu futuro. Não um futuro definido por ser mãe ou avó, mas o meu futuro. Pensei em viajar para a Itália, um sonho que Afonso e eu sempre adiamos. Pensei em criar uma fundação em nome dele, usando os recursos da empresa para ajudar outras mulheres que, como eu, foram silenciadas e subestimadas. O poder que eu havia retomado não era um fim em si mesmo, mas um meio para um novo começo, uma tela em branco que eu poderia pintar com as cores que eu quisesse, sem pedir a permissão ou a aprovação de ninguém.
A liberdade não estava na fortuna, mas na redescoberta de quem eu era e de tudo o que eu ainda poderia ser. A questão da minha neta, a peça inocente em todo aquele jogo sórdido, também veio à minha mente. Eu não a afastaria de seus pais, pois isso seria cruel, mas me certificaria de que ela crescesse sabendo o valor da honestidade, do respeito e da dignidade. Eu seria para ela o porto seguro, o exemplo de uma mulher que, mesmo diante da maior das traições, se recusou a ser uma vítima e se reergueu com uma força inabalável. Eu lhe ensinaria que o verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em ter controle absoluto sobre si mesma e sobre seu próprio destino. O legado de Afonso não seria apenas dinheiro e propriedades. Seria, através de mim, um legado de integridade e resiliência que eu passaria para a próxima geração. A porta de carvalho maciço do escritório, antes um símbolo da minha exclusão, agora parecia diferente. Era o portal através do qual eu havia sido forçada a passar para me reencontrar. Eles pensaram que estavam me trancando com o passado, com as memórias de um tempo que já se foi. Que tolos! Eles me trancaram com a fonte de todo o meu poder, com as ferramentas da minha libertação. A porta fechada não foi o fim da minha história. Foi o prólogo do meu renascimento, a crisálida onde a mulher que eles desprezavam morreu para que a matriarca que eles temiam pudesse nascer. A maior ironia de todas é que a chave que eles usaram para me aprisionar foi a mesma que destrancou a minha verdadeira força. Uma força que eles jamais seriam capazes de conter novamente. A noite se aprofundou e a casa finalmente respirou em paz. Sentei-me na minha poltrona favorita, não a de Afonso, mas a minha. E pela primeira vez em anos, me senti completamente em casa, inteira, inabalável. A justiça não é apenas sobre punir os culpados. É sobre restaurar a ordem, a dignidade e a paz da alma. Naquela noite, eu conquistei tudo isso. Não com gritos ou violência, mas com a verdade fria e a força silenciosa que eles nunca souberam que eu possuía. A batalha havia terminado, e a vitória tinha um sabor doce e sereno, o sabor da minha própria e inegociável liberdade. Se essa virada te trouxe alívio e a sensação de que a justiça pode, sim, ser alcançada, escreva justiça nos comentários e compartilhe esta história para que outras mulheres encontrem sua própria força.